Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje, né, com a médica cirurgiã Ana Carolina Pastile, né? E a gente vai falar sobre a questão do Julho Verde, né? E os alertas para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Bom dia, doutora Ana Carolina, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, pessoal. Estou muito agradecida, né? Sou muito grata pelo convite e por poder vir aqui trazer um pouquinho de informação para a população. A gente que agradece, doutora, a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Doutora, fala um pouquinho para a gente sobre o que é o Julho Verde, essa temática tão importante para a nossa sociedade. Isso é um mês que, ao longo dos anos, a gente vem difundindo mais a informação, né? Mas é um mês que ele fala sobre, ele traz à população sobre como diagnosticar precocemente as lesões em câncer de cabeça e pescoço, né? Para permitir que a gente trate o mais cedo possível as patologias. Ô, doutora, existe, por exemplo, algum sintoma específico quando se trata dessas lesões, né, de cabeça, de pescoço? Algum sintoma, algum mal-estar, tipo, com algum toque, enfim, como é que isso pode ser diagnosticado na prática? Isso, a gente tem que lembrar primeiro, antes de entender os sinais e sintomas, que a gente, na região da cabeça e pescoço, a gente tem vários órgãos e sistemas juntos, né? É uma área bem compacta. Então, a gente tem a pele, tem a boca, dentro da boca tem língua, gengiva, né? A garganta, laringe, tireoide, fossas nasais, ouvidos. Então, muitas áreas, muitas regiões juntas. Então, a depender do início do sintoma, né? Do sinal de alerta, a gente vai ter apresentações diferentes. Então, por exemplo, uma ferida na pele, né? Que está lá há muitos anos, não melhora, não cicatriza, começou a crescer. Pode ser um sinal sugestivo de câncer de pele, né? Na boca, do mesmo jeito, uma lesão dolorosa que vem crescendo, pode ser um sinal sugestivo de câncer de boca, né? Tosse que não para, falta de ar, alteração vocal, rouquidão, sinal de câncer de garganta, às vezes de laringe, aumento da região mais baixa do pescoço, né? Que aí pode ser um sinal de câncer de tireoide, então, ou nódulos de tireoide. Então, a depender do local, a gente vai ter apresentações diferentes. Isso é importante as pessoas entenderem. Ô, doutora Ana Carolina, por exemplo, existe, por exemplo, exames anual, a cada 2 anos? Como é que funciona uma forma, por exemplo, de prevenção em relação a isso? Tem esse tipo de prevenção? A gente é acostumado, né, ao longo da vida, fazer os exames das taxas, né, os famosos exames das taxas. Enfim, tem outras formas também de prevenção a outras doenças, a outros problemas de saúde? Então, primeiro aí é regular um médico e a um dentista, né? Isso pode ser um clínico ou algum especialista, no caso de você já ter alguma história familiar, que isso também é importante. Por exemplo, eu tenho uma história familiar de linfoma, eu posso ir num clínico para pesquisar na boca, né, o dentista, para ver, tratar, fazer uma limpeza, tratar, vai ajudar a identificar lesões precocemente. E outras coisas são os fatores de risco, como é que a gente pode prevenir pensando nos fatores de risco. Então, a gente tem diversos fatores de risco que podem levar ao aparecimento das lesões malignas, né? E aí vão desde mudanças de hábito de vida, de estilo de vida, até suspensão dos fatores. Por exemplo, mudança de estilo de vida, escovação dental, ingestão de legumes, verduras, coisas com fibras mesmo, né? Diminuir a ingestão de açúcares, suspensão dos fatores de risco. O cigarro e o álcool estão dentre os 2 principais. Então, se a gente for pensar na população que se encaixa dentro desses 2 fatores, quanto menor o tempo de uso de cigarro e de bebida alcoólica, menor. Se não usar, melhor ainda. Diminui muito mais a incidência da apresentação da maioria das lesões. E os tratamentos, doutora, para esse tipo de câncer? Quais são os tipos? Se é detectado de forma precoce? Se tem alguma forma mais leve de se tratar? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, dentro do tratamento do câncer, de uma forma geral, a gente tem 3 modalidades principais de tratamento, né? Cirurgia, que auxilia tanto no diagnóstico para as biópsias, quanto o tratamento, que é onde a gente pode levar a gente a fazer a retirada das lesões, né, a ressecção completa dos tumores, quimioterapia,
que é o uso de medicações que vão levar à erradicação do tumor, venosas, intratecais, aí vai variar de acordo com o tipo do tumor, e a radioterapia, que é como se fosse um banho de luz, né? Um banho de um banho de isótopos radioativos que vão levar junto com outras modalidades, seja cirurgia, quimioterapia ou isoladamente ao tratamento. Sobre a apresentação das lesões, então a gente diagnostica a lesão e faz o estadiamento clínico. Então, se está em estágio 1, 2, 3 ou 4. Então, quanto menor o estágio da doença, mais fácil de tratar. Então, por isso que a gente tem que detectar precocemente. Quanto mais cedo a gente trata, menor é vamos dizer assim, a potencialidade do tratamento, né? O que a gente faz para tratar. Então, a gente vai lançar mão de medidas mais simples. E quanto mais avançado, menor a chance de cura, né? E o tratamento se torna muito mais complexo e mais difícil. Então, assim, hoje, realmente, o Júlio Verde ele vem para isso, para a gente entender qual é a função do diagnóstico precoce, que ela leva a uma chance de cura maior e faz com que a gente dê mais possibilidade para aquele paciente de sobrevida, né? Ô, doutora, a gente começa a receber algumas mensagens, algumas dúvidas, por exemplo, tratando do CA benigno e do maligno. Ambos têm cura? Não têm cura? Como é que funciona? É um caso cirúrgico? É um caso de rádio, de químio? Como é que funciona? Isso, as lesões malignas em cirurgia de cabeça e pescoço, que é o foco do Júlio Verde, né? Se a gente diagnosticar cedinho, né, a chance de cura aumenta, 90% a 100%. Conforme o estágio clínico da doença ele vai aumentando, 2, 3 e 4, a chance de cura diminui. Não quer dizer que não tenha potencial para cura, mas é muito mais difícil. E aí, enquanto uma lesão pequenininha, estágio 1, a gente faz só cirurgia. Em cirurgia de cabeça e pescoço, a maioria é cirúrgico, né? A gente consegue tratar só com a cirurgia mais simples, sem fazer mais nada. Estágios 3 e 4, às vezes a gente não consegue mais operar e precisa fazer exclusivamente radioquimioterapia, ou seja, terapia não cirúrgica. As lesões benignas, elas vêm de uma forma diferente, né? Não são câncer, são benignas, mas também são chamados de tumores. Então, o tumor não é exclusivamente aquilo maligno. E a maioria, dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, é feito tratamento clínico ou cirúrgico, principalmente. Operou, acabou o tratamento, acabou a lesão, vai ter um acompanhamento clínico e, especificamente, por exemplo, as lesões benignas de tireoide. A gente tira a tireoide, depois da biópsia confirmando, né, do exame anatomopatológico, a gente às vezes precisa suplementar a função da tireoide, o hormônio tireoidiano para o resto da vida. Isso é específico daquele tratamento de doença benigna, né? Então, lipomas, né, nódulos de gordura no pescoço, tratamento é exclusivamente cirúrgico. Operou, está curado. Então, tem uma abordagem um pouquinho diferente, é mais fácil da gente resolver. Hoje em dia, a gente acompanha falar mais sobre isso, né? E aí a senhora entende ou percebe que a população, ela tem mais conhecimento sobre o câncer de cabeça e pescoço, ou busca mais informações? A senhora percebe que as pessoas, de uma maneira geral, elas estão mais envolvidas dentro desse assunto? Isso, o especialista em cirurgia de cabeça e pescoço antes era um especialista que pouquíssimas pessoas conheciam. Até chama atenção, né? Ou porque especificamente cabeça e pescoço é algo que sempre gera curiosidade, né, doutora? Isso. Hoje em dia a gente já recebe pacientes que identificaram lesões com autoexame, que isso é outra coisa muito importante, chegam no nosso consultório procurando resolver aquela doença, né? Então, a população está um pouco mais esclarecida, sim, eu diria não um pouco, muito. Ainda mais com o acesso a Google, né? A essa questão de rede social. Então, fica mais fácil de você entender o que é e de tentar pesquisar para poder procurar o especialista. Agora, ainda existem 2 parcelas da população que são preocupantes. Aqueles que se negam a identificar, veem a doença e não querem, né, buscar o tratamento pelo medo, e as pessoas que não conseguem ter acesso. Que hoje a rede pública, apesar de a gente ter muitos especialistas aqui no estado de Alagoas, a demanda não é compatível. A gente tem proporcionalmente muita gente doente para
a quantidade de especialistas. Na então, prática, as filas doutora, são grandes. o Sistema Único de Saúde ele não dá conta hoje da demanda de pessoas doentes, a questão de pescoço. Isso, o sistema funciona bem, a gente tem polos dentro do estado com especialistas, mas a quantidade de pacientes, a demanda é muito grande mesmo. E essa demanda, doutora, ela vem justamente por esse diagnóstico, por essa mudança cultural, porque, por exemplo, muitas vezes pessoas ficavam doentes, chegavam a óbito muitas vezes e sequer sabiam, tipo, a decorrência daquele falecimento, da doença, enfim, do adoecimento. É por conta disso também, doutora? Dessa instrução, dessa medida mais pedagógica, como agora a questão do Júlio Verde, por exemplo? Isso, especificamente, pensando em tireoide, sim. Houve um aumento do número de casos, mas a gente também entende que teve um aumento de diagnóstico. Acesso a exames, por exemplo, o ultrassom cervical, ele aumentou. Então, hoje a gente identifica lesões que às vezes não seriam identificadas tão precocemente. E aí é onde entra a ponderação, né, do que tratar e do que não tratar. Mas realmente se tornou mais fácil de dar diagnóstico, apesar de ter se mantido a quantidade de especialistas, né? Aqui no estado a gente tem poucos proporcionalmente para o número da população, né? Doutora, para quem está nos ouvindo aqui nos 4 cantos do estado de Alagoas, qual a principal dica? É alimentação, é exercício físico, são cuidados rotineiros, é procurar um médico, um dentista de forma corriqueira? Qual a principal dica para quem está nos ouvindo aqui pela Jovem Pan 100,7? Resumindo, é basicamente isso que você falou, é mudar hábito de vida dentro do possível e do viável, óbvio, né? Melhorar a alimentação, inserir na sua rotina atividade física e, pelo menos, a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Não é todo mundo que tem acesso, mas tem uma consulta com um clínico e, se tiver alguma queixa, fale, não tenha medo, né? Se identificou alguma lesão, procure um especialista ou até um profissional da rede básica de saúde. O dentista é outro profissional extremamente importante no diagnóstico, ele ajuda a gente demais. A gente tem uma estrutura muito boa odontológica no estado, principalmente para diagnóstico de câncer de boca, pelo Pan Salgadinho, SESMAC. A gente tem um time muito consolidado, né, e que ajuda e viabiliza, e que às vezes diagnostica tão precoce e o paciente tem dificuldade de ser inserido nesses centros de tratamento. Isso é outra coisa bem importante. Doutora Ana Carolina, médica cirurgiã, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã, falar de saúde, falar sobre prevenção, são temáticas extremamente caras aqui para o nosso Jornal da Manhã, falar de saúde, né, para o nosso povo é muito importante. Quero deixar, doutora Carolina, um espaço para suas considerações finais. Gente, eu agradeço, né, e acredito que todo o país, né, está mobilizado nesse mês de julho, né, para lembrar a população, trazer um pouquinho de informação. E assim, a gente vem aqui no mês de julho, mas são medidas que a gente tem que tomar o ano inteiro, né? A gente não pode relaxar o ano inteiro em relação a esses cuidados. Mais uma vez, obrigado à médica cirurgiã Ana Carolina. Quero fazer o registro aqui da nossa colega aqui, Luciana Martins, jornalista competentíssima do estado de Alagoas, aqui desde o comecinho da manhã aqui conosco no Jornal da Manhã. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Robson Florentino e a Maria Regina Leão nas redes sociais, o Mailson Franklin, né, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, nosso querido Damião Santos, o Bitoca conosco aqui na técnica. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada pela companhia de hoje, ouvinte. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.